casa antiga onde você viveu, ou cresceu, ou morou por muito tempo no passado. O príncipe local. O príncipe local é o seguinte, existe um dominador local, né? Uns acham que existe um dominador do bem, outro dominador do mal, um bode do bem, um bode do mal. Outros acham que o dominador local é uma lei, né? E essa lei, ela nem é boa nem é ruim, ela favorece a um, favorece outro. Então, o príncipe local, ele está no lugar mais antigo onde a pessoa viveu. Então é o seguinte, o príncipe local do mundo está lá em Israel, né? O príncipe local da cidade está na igreja mais antiga, seja ela evangélica ou católica, seja ela de qualquer religião. Então esse príncipe local seria como se fosse um rei, uma lei, um guardião daquele local. E esse guardião tem nas mãos a lista de todas as legalidades de uma pessoa. Exemplo, Chiquinho mora na Baixa da Égua. Então o príncipe local, né, da Baixa da Égua é no lugar mais antigo da Baixa da Égua. Você está me entendendo? Então, mesmo que o lugar mais antigo da Baixa da Égua seja um povoadozinho tamanho de um ovo, mas ele está lá. Aí, seja qual for a religião, evangélica, católica, budista, ou seja qual for, ele costuma ficar em templos ou em prédios antigos. A lista de legalidade daquele local está na mão do príncipe local, né? Esse príncipe local, ele age, existe príncipe local de família, de nações, né? Então, os anjos, né, da religião habitam em Israel, em Jerusalém. Por isso que essa briga é tão grande em Jerusalém. Porque Jerusalém tem uma história muito antiga. Jerusalém, antes do dilúvio, existe uma cidade enorme ali, né? Ainda tem as muralhas, debaixo das muralhas de Jericó, muralhas debaixo das muralhas de Jericó. Olha! E também foi ali onde houve o primeiro sacrifício do carneiro. Também se deduz que foi o lugar onde Caim matou Abel. Então aquele lugar é um lugar energizado demais. Então o príncipe local da terra, Melquisedeque e outros príncipes estão lá. De lá eles saem para o mundo inteiro. Isso é uma lei, uma regra. Então, se você sonha com sua casa antiga, deve estar ligado à lei da sua família. Então o Chiquinho sonha com a casa da mãe dele, que ele morou lá no sítio da Baixa da Égua. Sítio Baixa da Égua. Então ele sonha lá no sítio. Então esse sonho de Chiquinho relativo à casa antiga, onde ele morou, onde a família dele morou, quer dizer que é a família, está ligado à família, tá? O príncipe local, ele tem na mão as legalidades. Por exemplo, uma pessoa que mora numa cidade e esse príncipe local daquela cidade tem bastante legalidade contra aquela pessoa, ao mudar de cidade, pode ser que o príncipe local não tenha poder mais sobre aquela pessoa. E aquela pessoa dispara e cresce. Mas o perigo é quando essa pessoa volta ao lugar, entendeu? Volta ao lugar e esse príncipe local pode assassiná-lo. É um perigo, vamos dizer, um artista sai da cidade pequenininha de Jesus, cidade pequenininha de Jesus. Aí vai e faz sucesso no Brasil. Cidade pequenininha de Jesus, tá? E o cara cresce, ganha dinheiro e tal. Mas o perigo está quando ele vem visitar a família. Então o príncipe local, se tiver alguma legalidade, quando ele cruzar aquela região ali, o príncipe local executa ele. Nós podemos encontrar isso na Bíblia. Está na Bíblia. Por exemplo, o anjo só pôde matar, ou tentou matar Balaão quando Balaão cruzou uma determinada área, chamado territoriais. Veja aí, territoriais, ou anjos territoriais, ou espíritos territoriais, Joilson de Assis. Territoriais, tá? Os territoriais são anjos, são espíritos, veja a diferença entre espírito e anjo, que são do local. Anjo é anjo, ou demônio, né? De origem angelical. E espírito não é anjo. Espírito é um espírito do local. Exemplo, a morte. A morte, ela é um espírito local. A morte não é um anjo. A morte é um espírito. É uma maldição, né? Então, mas ela é viva, ela anda que nem gente, ela fala, ela olha. É como se fosse um robô
de vento, um robô de luz, um robô de trevas, assim por diante. Minhas palavras são espírito e vida. Então, essa questão do local é muito importante. É muito importante porque nas libertações que a gente acompanhou, às vezes é necessário a gente tirar a pessoa do poder do territorial ou mudar a questão das legalidades. Exemplo, alguém fez um pacto. Esse pacto está registrado no céu, no inferno e no territorial. É como se fosse cartório. Né? Entregou, vamos dizer, uma neta. A mulher entregou uma neta para Satanás. Então, o demônio anotou, o territorial anotou também. Então, essa coitada dessa neta, ela vai sofrer tanto. Aí, então, ela vai sonhar com a casa antiga, vai sonhar com a casa da avó, vai sonhar com a avó, vai sonhar com a casa velha dos parentes, com o sítio onde ela morou. Então, o territorial avisa, você está no SPC do territorial. Essa mulher faz o que faz para casa, mas não consegue. E o próprio territorial vai lá e não deixa. Porque está lá escrito, a netinha foi entregue ao diabo para não casar e sofrer. Né? Então, existem várias maneiras de você manobrar contra essa situação. Contra o territorial não pode, porque ele é muito forte. Né? É o espírito que comanda aquela situação. Por exemplo, qual é o territorial de Israel? É o anjo Gabriel. Quem quiser ir contra Israel vai ter que enfrentar o anjo Gabriel. E eu acho que ninguém quer enfrentar o anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel, ele é porrada. E ele executa, viu? Ele não brinca, não. Bendito será todo aquele que ama Israel e maldito será todo aquele que amaldiçoa Israel. Ele mata mesmo. Né? Já houve príncipes que amaldiçoaram Israel e o príncipe morreu da mesma maldição que amaldiçoou Israel. Você está me entendendo? Geralmente, Miguel, ele tem uma característica muito forte. Né? Miguel é o anjo que foi dado no deserto a Israel. Está na Bíblia. Né? Miguel, ele protege Israel. E ele geralmente usa a arma da pessoa contra a própria pessoa. É uma característica de Miguel. Veja que Balaão foi amaldiçoar Israel e acabou Balaão sendo amaldiçoado. Né? E toda a descendência dele. E o rei que ia amaldiçoar Israel também foi amaldiçoado. E Israel saiu impune. Está me entendendo, sim ou não? Então Miguel é um territorial. Ele tem poder sobre aquela nação. Qualquer nação que se levantar contra Israel vai ter que enfrentar Miguel. Pode se levantar os Estados Unidos, a China, a Coreia, quem for, vai enfrentar Miguel. E Miguel age muito dessa forma. Ele gosta de usar a arma da pessoa contra a própria pessoa. E Deus deu essa arma para ele. Deus disse que amaldiçoarei os que te amaldiçoares e abençoarei os que te abençoarem. E ele faz tudo isso através do anjo Miguel. Tá? O anjo Miguel é o anjo de Israel. O Melquisedeque, ele é o anjo da terra. Mas ele também mora lá em Israel. Ele mora em Israel e Miguel também mora em Israel. Mas não quer dizer que um dia ele vem aqui na Paraíba conversar comigo. Ele pode vir, mas ele mora lá. Você está me entendendo? Então, os territoriais, eles geralmente ficam no lugar mais antigo onde nasceram, onde tem legalidade. Então, vamos lá. Família da Baixa da Égua. Família da Baixa da Égua, o territorial dele está naquela casa antiga da Baixa da Égua, que ainda pertence à família. O territorial ficará lá até enquanto ele estiver lá. Né? O territorial, ele usa a lei. Ele não é como o demôniozinho que sai entrando em bebinho, tal. Ele é muito legalizado. Então, a lei que a família tiver a favor, será a favor. A lei que tiver contra, será contra. Se houver uma lei contra a prosperidade da família, então a família está lá, lascada. Não vai prosperar nunca. Naquele lugar, não. Né? Então, tem como lidar com o territorial? Tem. Agora, com muito cuidado. Eles não são de brincadeira e eles não são muito de acordo, não. Né? A não ser que o acordo favoreça a lei que ele está defendendo. É como um soldado. Você chega com um soldado e diz, mostra na Bíblia mais. Mostra na Bíblia, eu quero saber na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Oxe, mudou, foi Chiquinho. Não era assim, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Vai, Chiquinho. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Se tá na Bíblia eu acredito, se não tá não acredito.
Quero saber se tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Chiquinho? Olha, tem um lugar aqui na Terra chamado Paraíso. Onde é que fica o paraíso? O paraíso fica lá no Triângulo das Bermudas. Veja aí, Paraíso, João de Assis. A Bíblia diz que Deus colocou um anjo, um querubim ungido, no paraíso, para que o homem não pudesse entrar lá no paraíso. Por isso que somem tanto os aviões, e quem for lá, o anjo mata. Quem for lá, o anjo mata, né? Mas eles são ruins, quem diz que é ruim? É uma lei, é um territorial. Então existe um anjo muito forte, que nem Lúcifer, ninguém pode chegar lá não. Se Lúcifer chegar lá, ele leva uma espadada na bunda. Ele é uma briga danada. Ninguém pode entrar no paraíso. Todo homem que morrer passa pelo paraíso. Quando a pessoa morre, vai pelo paraíso, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que a gente fala, segundo a história, segundo a Bíblia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é aqui na Terra ainda e está submerso lá no Triângulo das Bermudas. Eu quero desafiar qualquer nação a ir lá. Ninguém vai. Os Estados Unidos é tão potente, os Estados Unidos, por que os Estados Unidos não vai lá no Triângulo das Bermudas? Por que a Rússia não vai com a bomba destruidora de países? Por que a China não vai? Porque se fosse lasca, lá tem um territorial. Você está entendendo? É onde os aviões caem. Ali tem o paraíso, está por ali. O paraíso não foi tirado da terra. A prova é que Deus colocou um anjo lá para ninguém entrar. Se o paraíso estivesse fora da terra, Deus não precisaria botar anjo, porque ninguém ia lá. Nem anjo, nem pessoa, nem criança, nem menino, nem ninguém pode ir. Então, a prova é que existe um territorial. Na Bíblia também fala sobre tronos e principados. Tronos, principados, tronos e principados. Príncipes e poderes. Esses príncipes e poderes, alguns deles são maus, outros não. Outros nem são maus, nem são bons. Eles estão fazendo o papel deles. Tem um lugar lá na Rússia, que onde você vai chegando, você adoece. Ninguém vai lá. Por quê? É radiação atômica, ninguém sabe. É chegar perto e adoecer. O cara dá dor de cabeça, dá vômito, dá náusea, se caga todinho. Então, existem os territoriais sim, né? Então, o territorial, pastor, o territorial do Brasil, tá onde o Brasil começou. O Brasil começou aonde? O Brasil começou no Rio de Janeiro ou foi na Bahia? Territorial, eu acho que o Brasil deve estar na Bahia. Aonde o Brasil foi descoberto? Foi aonde? Pedro Alves Cabral chegou aonde? Né? Aonde fez a primeira igreja? Então, onde fez a primeira igreja, o territorial está lá. Você está me entendendo? Sim ou não? Então, existem territoriais de nações, de países. Qual o territorial do mundo? O territorial do mundo está em Jerusalém. O moído aconteceu ali em Jerusalém. Desde o pecado de Adão e Eva, a morte do Cordeiro, a morte de Abel, tudo foi ali. Porque Deus não trouxe Israel para a Amazônia? A Amazônia é tão rica. Eu vou ali em Tocantins, eu fico de boca aberta. A coisa é rica demais. É peixe tamanho de uma pessoa. É água doce, vermelha, azulzinha, linda, coisa maravilhosa. Porque Deus não trouxe Israel para aqui, para a Amazônia. As índias iam fazer até amor com o judeu. Mas não, Deus resolveu levar Israel para Israel. Por quê? Porque o moído é ali, o príncipe é ali. Porque cristãos, judeus e muçulmanos brigam por um lugar só? Porque o moído é ali, os príncipes estão ali. Melquisedeque está ali, Gabriel está ali, está tudo ali. Porque o moído da história da humanidade começou por ali. Você está me entendendo? Sim ou não? O príncipe, alguma coisa, ou foi Eva que caiu por ali, ou foi Adão, ou foi a questão da morte de Abel, algum moído tem ali. E é por isso que um pastor muito rico gastou milhões de reais para trazer pedras de lá. Por quê? Se aqui no Brasil tem pedra melhor? A energia está lá. Pedra. Eu vou gastar $1 milhão para trazer umas pedrinhas de Israel. É porque eu sou abestalhado? Eu sou abestalhado, eu sou podre de rico. Não tem ninguém abestalhado. As pessoas sabem o que fazem. Por que gastar dinheiro com navios para trazer quase $1 bilhão de pedra de Israel? Porque o territorial está lá, a energia está por lá. Então o cara trazendo um pedacinho da pedra, ele está querendo trazer um pedaço da energia.
Essa pedra aqui é do Pai Mateus, é? Do Pai Mateus isso aqui, né? É. Então é o seguinte, os espíritos costumam ficar no lugar onde se legalizaram. É a casa deles. Por exemplo, o Brasil foi descoberto pela Bahia, foi? Pronto. Então, o príncipe do Brasil está na Bahia. Mesmo que a capital tenha sido transferida para o Rio e depois transferida para Brasília. Brasília é tão longe da Bahia, mas o príncipe, quem manda no Brasil desse príncipe, seja ele bom ou ruim, ele está na Bahia, na Bahia, tá? Então, o seu estado começou aonde? Meu estado começou na cidade tal, então está lá. A sua região começou aonde? Rapaz, a minha região começou na cidadezinha bem pequenininha chamada Baixa da Égua, pois os espíritos chefes estão na Baixa da Égua, uma cidadezinha bem pequenininha. Mesmo que as outras cidades tenham crescido mais, tenham mais dinheiro, você está me entendendo? Mas porque o espírito territorial não foi para São Paulo? São Paulo é muito cheio de gente, né? Às vezes até o lugar cresce porque o territorial não está lá. Você está entendendo? Então vamos medir a cidade. Qual foi a primeira cidade do Brasil? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar aqui. Qual foi a primeira cidade do Brasil? Qual foi a primeira cidade do Brasil? 1532. Que cidade é essa? Por esta razão, São Vicente foi o primeiro núcleo humano e regularizado do administrativo por Portugal do Brasil, como vila em 22 de... Bem, foi o primeiro legalizado. Eu quero saber qual foi a primeira cidade do Brasil, onde eles chegaram. A vila de São Vicente, é? São Vicente. É lindo São Vicente. Então o príncipe do Brasil deve estar lá. O príncipe deve estar lá. Né? Então tá lá. Olha aqui. Qual foi a primeira cidade do Brasil? Aí tem uma índia falando aqui. São Vicente. São Vicente, é? São Vicente. Então o príncipe do Brasil deve estar em São Vicente. São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Tá aqui, ó. Aí qual foi a primeira cidade de São Paulo? O príncipe de São Paulo deve estar na primeira cidade de São Paulo. Não seria Porto Seguro, pastor? Eu não sei. Essa parte eu não sei. Se for Porto Seguro, então o príncipe está em Porto Seguro. Vamos ver aqui. Porto Seguro. Onde chegou os portugueses? Porto Seguro. Seguro aonde chegou os portugueses. Portugueses. Pronto. É uma cidade de Porto Seguro, né? Está aqui. Em 22 de abril de 1500, o navegador Pedro Álvares Cabral avistou a terra firme após deixar a costa da África um mês antes. Pois foi São Vicente, né? Não, após foi Porto Seguro. Então o príncipe está em Porto Seguro. Cidade de Porto Seguro. Com certeza, está dentro de uma dessas igrejas aí, o príncipe está. Então, o príncipe da sua cidade está no bairro mais antigo, o príncipe do seu estado está na cidade mais antiga, tá entendendo? Aqui tem uma cidadezinha tamanho de um ovo, onde deu toda a origem às cidades quando vivo, né? O príncipe está lá. Você está me entendendo? Aí chama-se dominadores, tronos, né? Esse dominador, ele tem um notebook com todos os moídos das famílias. Você está entendendo? Com as maldições, com as bênçãos. E aí esse príncipe interfere sim. Interfere e nem Deus se mete com a questão de legalidade, né? Pedro Álvares Cabral, ele desceu em Porto Seguro. Então é Porto Seguro, não é São Vicente não, tá? São Vicente talvez tenha sido a primeira cidade legalizada, onde se levantou a cruz, está aqui, ó. Coroa Vermelha, aonde o Brasil, a história do Brasil teve começo, Coroa Vermelha, Coroa Vermelha, olha só aqui, ó. Então príncipes, olha só, ainda vão lá, né? O príncipe de Israel é em Jerusalém, né? Cidade dos Jebuseus. Obrigado, vamos tomar um cafezinho? Deus te abençoe, te ilumine.
Mas pastor, se o Brasil tinha um príncipe, chegou outro príncipe, aí a batalha, né? A batalha é o acordo, né? Aí nesse acordo, nessa batalha, o príncipe que vencer fica. Tudo que material é expressão do espiritual. Mas pastor, se uma cidade do tamanho do ovo, vamos dizer, a cidade de Porto Seguro é a coisa mais linda do mundo, olha só. Mas a cidade de Porto Seguro é menos que um bairro de São Paulo, não importa. Começou lá e está lá. Você está entendendo? Você quer... Israel é menor do que a Paraíba. Israel é menor do que a Paraíba. E veja a autoridade de Israel. Aquele presidente Hugo Chávez, né? Maldiçoou Israel, se ferrou. Né? Então, preste atenção. Existe um jogo de principados. Então, esses príncipes, quando eles vão atacar, eles mostram que eles estão atacando. Você está me entendendo? Por isso que toda pessoa que abençoar Israel receberá uma bênção, porque Israel, os príncipes estão ali, o moído, o Mumu e Dodó foi ali, desde Adão e Eva, e por isso também tem esse moído com o mês de agosto, porque quase tudo começou no mês de agosto. Adão foi exposto no mês de agosto, do paraíso, Lúcifer desceu no mês de agosto com Eva, Jesus foi fecundado no mês de agosto, o dilúvio foi feito no mês de agosto, primeiro templo caiu no mês de agosto, segundo templo de Israel caiu no mês de agosto. Por que esse moído? Porque o mês de agosto teve muitos acontecimentos, ele fica energizado. Os portais estão em Jerusalém, portais para anjos e demônios. Mas eu posso abrir um portal no outro canto? Pode. Eu posso abrir um portal na Baixa da Égua? Pode, mas lá é mais forte. Você está me entendendo? Pastor, dizem que foi em Touros, Rio Grande do Norte, e o pico que viram foi o pico do Cabugi. Abraços, Cristiano Natal. Quer dizer que eles estão dizendo que não foi em Porto Seguro, foi em Natal. Aonde houve um acordo entre os índios e Cabral, oficialmente a igreja estava no meio, os sacerdotes. Então o príncipe estará lá. Ou está em Natal ou está em Porto Seguro, tem que saber. Ele não gosta muito de conversa não, tá? E ele habita um lugar mais antigo, geralmente igrejas. Mas ele é católico, o príncipe é católico, pastor? Não, ele nem é católico, nem é crente, nem é budista, nem é nada. Se o primeiro templo foi budista, ele está lá no local. Então estamos falando de territoriais. Já tem um vídeo nosso que fala sobre espíritos territoriais. Quando a pessoa sonha, repetindo, pastor, eu sonhei com a casa da minha avó, que era ali, acolá, é a família. Aquela casa da avó está ligada a toda a família. Geralmente tem alguém da família que ainda tem terra por lá. Então todo acontecimento, árvores antigas, casas velhas, mostra um espírito da família, um espírito que tem autoridade sobre a família, né? Então sonhou, pastor, eu sonhei com a casa velha da minha avó sem telha, caindo nos pedaços. Isso quer dizer o quê? Né? Tem alguma coisa de espírito na família. Uma árvore com uma cobra grande na casa antiga que a gente morou, maldição hereditária. Geralmente o espírito hereditário, ele aparece, né, utilizando casas antigas, onde você morou, onde sua família morou. Nações é do mesmo jeito. Nações é do mesmo jeito, tá? As nações, elas têm os territoriais dela na primeira cidade oficialmente possuída, né? Por ali, né? Então tem esse moído aí de Jericó, de Jerusalém, de Israel, né? E esse moído de Israel, nós somos muito tolos, Deus é sábio, Deus sabe de tudo, né? Mas assim, se a gente pensasse humanamente falando, né? Tem aquela ilha, uma ilha linda que não tem nem cobra, como é o nome do lugar, meu Deus? Tem lugares no mundo que Deus devia ter levado de Jerusalém para lá, Israel para lá. Aqui no Brasil mesmo, como é que os judeus iam crescer na mata, né? Terra boa, terra fértil. Como é o nome daquele lugar que não tem cobra? É um país aí que não tem cobra nem rato, né? Tá chegando agora a cobra lá e rato. É um dos lugares mais lindos do mundo. A água mineral potável. Você toma banho com água mineral. Por que Deus não levou para lá? É uma questão de territorial, né? A Bíblia fala sobre Melquisedeque, príncipe de Salém. Fala sobre espíritos, tronos e principados. Existem tronos e principados.
né? Então, às vezes, o cara não se dá bem com o principado. Ou seja, vamos lá, vamos partir para a prática, né? Vamos dizer que o avô de Chiquinho não, o avô de Toinho fez um acordo com o cão. Aí esse avô se vendeu ao cão. Aí entrou o Toinho no meio, né? Aí então tá lá, não precisa nem de demônio não. O territorial tá, peraí, o Toinho quer ser empresário, vai não, você não. Vai não, porque aqui, aqui ó, a legalidade do avô dele, vai não. Aí você vai ter que entrar num acordo com esse territorial aí. Há algumas maldições, se mudando de lugar e se mudando de nome, quebra. Outras não, porque elas são como doenças, né? O que serve para um, às vezes não serve para outro. Tem que se adaptar à realidade, né? Então, se pode também, mudando-se o nome, casando, tendo filhos, e tendo algum contato com esse territorial, pode ser que mude. Os antigos mudavam na base da promessa, que é o que nós conhecemos de voto, pacto hoje. Então, os territoriais aceitam pactos e aceitam votos. Pastor Joísso, Diga, Chiquinho. Seja bem-vindo, Chiquinho. Nós te amamos. eu quero saber um negócio que eu nunca perguntei. O que é que você quer saber, Chiquinho? Tá na briga. Esse negócio de fazer acordo com anjo, isso é coisa de macumba. Não, Chiquinho. Abraão não fez acordo com Melquisedeque? E Melquisedeque não é um anjo? Então Abraão fez acordo com anjos. Entendeu, Chiquinho? É mesmo. Anjo, príncipe de Salém. É um príncipe dos céus, é um guardião. Melquisedeque é um anjo, não é um rei, não. Porque Jesus é príncipe segundo Melquisedeque. Simpaticíssimo o anjo Melquisedeque. Então, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Oxe, é o eco. É Melquisedeque. Alcione, eu queria saber como é o nome daquele país que não tem cobra. Eu esqueci o nome, vocês não sabem não? É um país que não tem cobra, é uma coisa linda, é como se fosse uma ilha, né? Por que Deus não levou para lá? Então é o seguinte, Abraão devia ter feito um acordo só com Deus, homem. Cheio de Abraão virou macumbeiro agora, foi? Então é o seguinte, Abraão fez acordo com Deus, mas não foi só Abraão que fez acordo com o anjo, não. Não é Cabo Verde, não. É um país que não tem cobra. É um país lindo, maravilhoso, a coisa mais linda do mundo. A minha mente não está me lembrando. É o país onde a irmã de Ivanice mora. É a ilha Islândia, Nova Islândia. É Nova Islândia, né? Alguma coisa Islândia. Então é o seguinte, preste atenção. Abraão não fez acordo só com Deus, não. Ele fez acordo com o anjo também. Jacó também fez acordo com o anjo tantão. E o anjo, Jacó fez acordo com o anjo. Ele lutou com o quê? Com a Baixa da Égua, foi? Sim, a Nova Zelândia. Valeu, Maiara Nascimento. A Nova Zelândia é um dos lugares mais lindos do mundo. Se você quiser morar, eu amo Israel, né? Eu sonho em Israel, lá conhecer a nação de Israel, a nação santa sacerdotal. Mas a Nova Zelândia, ela é um dos lugares melhor do Brasil. Criminalidade zero, comida abundante, água abundante. Você vai pescar um peixe, pega um salmão lá de 10 quilos. A Nova Zelândia, ela é um dos melhores lugares do mundo de se viver. Criminalidade não existe, o dinheiro lá corre fácil, né? Eu sei que todo lugar tem problema, né? Mas a Nova Zelândia ainda é uma ilha abençoadíssima. Não tem cobra, não tem ratos, né? Mostrando que era um lugar isolado. Agora está chegando rato, está chegando cobra, né? A Nova Zelândia tem bicho que não tem em canto nenhum no mundo. A Nova Zelândia é um dos melhores lugares de brasileiro viver no mundo. Eu, se eu fosse viajar para algum lugar, eu iria para Nova Zelândia ou para Tocantins. Eu estou apaixonado por Tocantins. Então,
A Nova Zelândia, Deus devia ter trazido o povo de Israel para Nova Zelândia, mas existia a questão de um principado. Se Deus tivesse trazido Israel para Nova Zelândia, o príncipe de Nova Zelândia seria submisso ao príncipe de Jerusalém. Você está entendendo que tem um príncipe lá em Jerusalém, tem um territorial lá enorme, né? É onde aquele presidente se lascou. Aquele presidente ficou amaldiçoando Israel e com o que ele amaldiçoou, pegou nele. Você está me entendendo? Mas aquele cara que matava judeu e não morreu, morreu na Argentina de velhice. Sim, aquele cara que matava judeu, matava muitos judeus, os judeus também matavam muita gente. Ele morreu na Argentina de velhice porque ele também era judeu. Nova Zelândia, Havaí, Groenlândia, Islândia, Antártica não tem cobra. Exato. A Nova Zelândia é porque ela é mais quente, né? O Havaí é quente que só. Mas a Nova Zelândia a qualidade de vida é ótima. Mas se, por exemplo, Israel fosse para a Nova Zelândia, o anjo de Israel estaria submisso a quem fosse morar lá em Jerusalém. Existe uma hierarquia de local. Existe uma hierarquia de local. Algum moído houve ali, a árvore do pecado poderia ser por ali, aonde Eva deu uns beijos em Lúcifer foi por ali, alguma coisa tem ali, naquele local. Adão e Eva foram expulsos, foram morar ali, depois que saíram do paraíso, que o paraíso é aqui na América Central, né? Lá na Triângulo das Bermudas. Então, alguma coisa aconteceu ali muito sério, que se pousou ali um territorial e os anjos estão tudo ali. Onde é que tu mora? Eu moro em Jerusalém. Ah, como é o teu nome? Meu nome é mensageiro, embaixador. Sou embaixador. Ah, embaixador, Os anjos habitam, os anjos príncipes habitam em Jerusalém. Por isso que essas religiões estão lá brigando. Cristianismo, islamismo, judaísmo, é um cheirando na cara do outro, um com raiva do outro, mas não sai dali não. O islamismo botou o templo dele lá, depois vieram os judeus derrubar, depois ele vinha derrubar dos judeus, tá entendendo? Então, qual lugar é o paraíso? O paraíso é na Triângulo das Bermudas, está lá ainda, né? Mas o moído maior, depois do paraíso, foi lá em Israel para ali, né? Mas ainda existe príncipe lá no Triângulo das Bermudas, são essas naves que saem de dentro do mar, vêm de lá, os guardiões estão lá, tem anjos lá no paraíso, né? E lá tem um portal enorme, que podia trazer milhares de anjos para o nosso planeta. Era isso que Satanás queria. Ele queria esse portal, ele queria o rio da vida, ele queria a árvore da vida, né? A questão da África é outra coisa, tá? A questão da África é outra coisa. A África já foi muito poderosa. A África já foi mais poderosa que a Europa é hoje, né? A questão da África é outra coisa que nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. Mas existem lugares na África que tem muitos príncipes. Olha, existe príncipe para tudo. Vamos dizer, a minha cidade é 10 vezes mais, 100 vezes mais do que uma cidade onde começou a região. Mas o príncipe está lá na região. Você está entendendo? Está lá. Aonde houve o moído é onde fica o príncipe, né? Por que o rei Salomão usou o ouro da Amazônia? O rei Salomão tinha portais, ele andava pelo mundo todo, né? Tem alguma pergunta sobre territoriais? Que eu vou mudar de assunto. Deixa eu ver, pastor, depois de sonhar, Nova Zelândia. A Nova Zelândia é linda, a Nova Zelândia é a coisa maravilhosa no mundo, né? A Nova Zelândia é uma benção. Agora é o seguinte, preste atenção, a gente não está falando questão, estamos falando de territoriais. O Jardim do Éden fica onde, pastor? Eu já falei, né? O jardim, ele não foi tirado da terra. O motivo da prova que nós encontramos, que ele não foi tirado da terra, foram os anjos que foram colocados para guardar ela. Se o paraíso tivesse tirado da terra, então não precisaria de anjos para impedir de nós entrar lá. Você está entendendo? Sim, o senhor já viu anjo territorial? Já vi muitos anjos territoriais, né? Então você tem que respeitar os anjos territoriais, tá? Como quebrar uma maldição hereditária? Aí tem que quebrar o que foi feito, você desfaz, né? Tecnologia inversa.
Pastor, eu tinha uns 13 a 15 anos, eu estava na igreja treinando violão, olhei para os céus e vi um OVNI, onde 5 voavam, e vi por 2 minutos. Eles desapareceram na velocidade da luz. Sim, OVNIs são transporte de anjos bons e anjos ruins, né? Eu já vi também aqui num lugar chamado tem um lugar chamado Boqueirão, tem Cabaceira, onde foi filmado o filme da Compadecida, tem Príncipe ali em Cabaceira, né? O Bode Rei, mas tem um lugar chamado, que é um lugar, a Serra do Cariri, como é o nome, meu Deus? Lá pessoas desaparecem, tudo mais. Eu já vi lá um charuto enorme, mais ou menos uns 350 metros de charuto, a nave de transporte coletiva de anjos, né? Ele levou um raio, aí perdeu a visibilidade. Não somente eu, mas uns 30 bebos viram. Que eu disse, eu não vou ver isso sozinho não, eu vou chamar os bebinhos. Na época só tinha uma bodega, eu parei. Aí disse, olha um disco voador, os bebês saíram, o disco voador. Vou beber de novo, foram beber de novo. E eu fiquei olhando. Aí eles foram ajeitando a energia. Aí desapareceram novamente. Tá lá nesse monte. Eu já subi esse monte já. Eu e mais 30 pastores já subimos. Lá tem muita energia. Eu não tenho coragem de subir só não. Tem não. É a serra do... É o nome de um índio, né? É o nome de um índio. Que inclusive esse índio desapareceu e apareceu depois. A cidade perdeu o Amazonas. O Amazonas é o seguinte, o Amazonas corria ao contrário. Sabe onde é que nasceu o Amazonas? O Amazonas nascia no deserto do Saara. O Amazonas nascia no deserto do Saara. Não existia o Oceano Atlântico. Não existia não. Não existia o Oceano Atlântico não. O rio Amazonas começava no deserto do Saara. O deserto do Saara era um lago de água doce. Tinha jacaré, tinha tudo. O rio Amazonas corria ao contrário e era 10 vezes maior. Isso do dilúvio, né? Depois do dilúvio, o rio Amazonas tem muitas cidades subterrâneas. Mas não foi, o brasileiro não liga para isso não. O brasileiro não está nem aí. Existe no Amazonas chamado geogrifos. Os geogrifos são os maiores mistérios do mundo. São transistores feitos na terra, antes da mata do Amazonas. Esses anjos territoriais são bons ou maus? Eu acabei de dizer, Rosineide Silva, que alguns deles nem são bons, nem são maus. Alguns deles não são nem anjos. Alguns deles são espíritos. E outros são anjos sim também. Deixa eu ver. Pastor, o Senhor é uma bênção, amém. Meu lar foi liberto através, amém. Que Deus abençoe seu lar, viu? Evaline Ferreira. Pastor, posso fazer um pacto com Deus para vencer espíritos malignos? Pode. E é o melhor caminho. Deixa eu ver mais. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pastor, fala sobre o mistério de ver horas iguais. Belém, Amazonas, Guianas Francesas. Eu acho que os franceses vão antecipar o Brasil, porque ali tem muito mistério, tá? Mas tem muito mesmo. Mas é muito, mas não tem recurso, ninguém se interessa não. Ali o interesse é derrubar a árvore, né? Que pena. Mas o Amazonas começa lá no Tocantins. O Tocantins pertence à Amazônia também. É uma mata antiga, umas árvores antigas, tem muita história. Fala com elas que elas dizem muita coisa para vocês. Né? Então é o seguinte, territoriais, vamos concluir. Se tiver alguma pergunta, faça agora. Territoriais são espíritos ou anjos que tomam conta de um lugar por um motivo legal. E esse motivo legal pode ser religião, conquistas, brigas, acordos, entendeu? Sim ou não? Então assim, a cidade da Baixa da Égua começou na casa de Noca. A cidade da Baixa da Égua é enorme e começou na casa de Noca. Então onde é que está o espírito? Na casa de Noca. Sim, aí na casa de Noca tem uma igreja bem antiga, católico, evangélico, espírito, budista ou qualquer coisa. Ele está lá. Ele está lá. Tá? Então, ele está lá. O problema da Irlanda, a Irlanda é muito bonita, muito linda. O problema da Irlanda é político, né? Questão de religião, o católico não se dá com o evangélico, é uma confusão danada.
A cidade da Baixa da Égua. Então é o seguinte, a força está na cidade da Baixa da Égua. Eu soube que um político chamado Genaro, que eu gosto muito de Genaro, antes de se candidatar, Genaro foi lá em Jerusalém. Porque Genaro foi para Jerusalém, para Jerusalém, para Jerusalém. Porque Genaro foi para Jerusalém, para Jerusalém, para Jerusalém. Genaro é esperto, família de alemão. Ele sabe que precisa de legalização. Genaro foi pedir arrego aos anjos, para que ninguém derrube e não coma o seu sangue. Genaro é sabido, tem alguém orientando Genaro. Genaro, antes de ser político, foi lá em Israel. Aí as pessoas pensam que ele foi achar bonito. Jerusalém é muito bonitinha, mas Genaro sabia. Genaro sabia que os anjos estão lá. Se você for pedir arrego, ele tem para dar. Genaro foi pedir arrego e os anjos deram. E até agora ninguém conseguiu derrubar Genaro. Esse Genaro é uma graça, viu? O Genaro é o presidente do país do Chiquinho. Sabia, senhor? Aí Genaro foi se candidatar ao país do Chiquinho. Aí Genaro foi lá em Israel. Bichinho. Aí o pessoal ficou, Genaro foi ver Israel como Israel é bonita. Genaro é esperto. Genaro foi pedir arrego aos anjos, né? E quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Pegou ou não pegou? Então, na libertação do mesmo jeito. Se há um dominador que tem uma legalização contra você, então temos que pedir, temos que ter uma certa situação sobre isso. A gente faz isso há muitos anos, né? Por exemplo, teve um amigo meu que ele mora em São Paulo, e a cidade dele aqui é Princesa Isabel, que fica a 6 horas da minha cidade. Então ele veio de São Paulo, veio num dia para voltar, passando um dia no outro, né? Ele veio de São Paulo só para ter uma visita nessa cidade, que ele não conhecia, foram os pais dele que saíram daqui. Então, né? Então, a questão, ele foi ver a questão da legalidade, né? Entendeu como é a coisa? A legalidade para a vida dele mudar, e mudou, graças a Deus mudou, tá? Deus abençoe ele em São Paulo, mas existe uma ligação dele aqui, na cidade da Baixa da Égua, aqui, né? Muitos estão sendo atacados por incubos e sucubos. É o mês de agosto, né? Os bichinhos estão fazendo sexo com força. Salmo 91, todos os dias antes de dormir, certo? É verdade. Campanha para ajudar contra os incubos, sucubos. Jaqueline, quero falar com você. Ligue para mim. Aí eu lhe dou umas dicas, tá? Nem toda dica eu posso dar aqui, tá? Pastor, depois de sonhar... Não, vamos falar sobre... territoriais. Vamos encerrar esse assunto agora, né? Então, os territoriais são espíritos ou anjos que têm legalidades locais. Eles podem favorecer pessoas que sobem, e nunca caem. E podem fazer com que pessoas fiquem caídas e nunca subam. Não é que eles são demônios, é que há uma legalidade. É como se fosse um cartório dos anjos, entendeu? E nesse cartório, vamos dizer que o cara vai tirar um empréstimo, mas está com o nome sujo. Então, o banco não dá o empréstimo. Então, o cara vai casar, mas está com o nome sujo. Aí o anjo não deixa casar. Mas aí, tem como a gente entrar em ação e ver se desqualifica esse nome para voltar a ter um empréstimo, entendeu? Ok? Qual o perigo de doar órgão? Gostei dessa pergunta. Pastor, tem príncipes no Egito? São muitos. Jesus foi para o Egito, sim. Salomão também, sim. Alexandre o Grande também, sim. Napoleão, sim. Moisés, sim. Tem príncipes no Egito, tá? São fortes. Agora, qual seria o principado do Egito e qual seria o principado de Jerusalém?
Porque Deus tirou o povo do Egito e levou para Jerusalém na força. Em tantos lugares bons antes de Jerusalém, né? Mas que existem muitos príncipes, e no Egito tem. São príncipes fortes, né? Agora, qual tipo de principado eles têm? Qual é a lei que eles têm? Aí tem que saber qual é a lei que tem, né? Mas você tem razão. Jesus, Moisés, Israel, todos passaram por Egito, né? É como se estivesse pedindo permissão ao príncipe local. Aí tem príncipe local que esmaga. Tem príncipe local que dá uma lei, assim, assim, assado. Né? Então, tem que ver essa questão, chamado tronos e principados. Trono, se não existisse tronos, não é um trono. Porque aí o pentecostal vai dizer, só existe um trono de Jeová. Não, a Bíblia fala tronos. Tronos. São muitos. Né? E esses tronos são exatamente os chamados territoriais. Tá? Essa questão de fazer campanha para sucubo em cubos, né? A questão é o seguinte, preste atenção. Isso é uma coisa que a gente não faz, a igreja toda. Isso não é uma coisa que se mexe coletivamente, não, tá? Isso é uma coisa que você tem que fazer particular para você, né? Você está entendendo? Não é bom nem dizer, porque se outro sucubo souber, vai te visitar e aumenta o tanto. Vamos dizer, se um sucubo souber que Maria está sendo possuída, é uma porta para ele se aproximar também. Você está entendendo? Não existe campanha para sucubo coletivo. Demônios sexuais não se faz campanha coletiva, que pegue mais gente. Não existe, não é assim, vamos fazer uma campanha para curar, vamos fazer uma campanha para prosperar, não. Com essas coisas não se mete nem se diz. Quem tem esse problema tem que resolver calado com os sacerdotes. Você está me entendendo? Porque quanto mais se mexe, mais fede. E nunca vi campanha contra sucubos. Não existe campanha contra sucubos. Tá? Campanha assim, todos nós vamos orar, todos de mãos unidas. Não se faz nada coletivo para sucubos. É uma coisa silenciosa e individual. Não se deve nem dizer na igreja. Porque o cara diz, se amostra, assim, eu já vi testemunho e tal, tudo bem. Mas é um perigo de outro sucubo souber e vir. Tá? E esse tipo de espírito é muito perigoso, são os filhos de Lilith. Não se deve nem falar à noite nesse tipo de espírito, tá? E pastor que quiser fazer campanha pode fazer, mas vai se prejudicar. Essas coisas tem que ser mano a mano, tá? Mano a mano. E é uma coisa também que não se resolve no estalar de dedos. São espíritos sexuais, né? Demônios sexuais têm poder de tirar a virgindade. Vamos entrar nesse assunto agora? Então vamos encerrar. Qual é a sua dúvida? Você coloca assim no YouTube, eu quero saber isso, Joilson de Assis, quero saber aquilo, Joilson de Assis. Aí aparece o resultado. Eu quero ser útil para você, tá? Manda sua carta para mim. E a carta é mais lenta, eu vou lendo mais lento, mas chega na minha mão. E eu vou te abençoar e levar para um monte. E Deus vai fazer a obra. Quem faz a obra é Deus. Tá bom? O endereço está aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e deixa o seu like. Muita paz e muita luz no teu caminho. Amém.